Uma coisa que eu gosto muito, que inclusive eu vi você comentando aqui nesse post, é a respeito da tríplice confiança. Todo mundo gosta disso. E aí eu queria que você falasse um pouco a respeito para o pessoal aqui que está escutando nosso podcast que, enfim, não sabe o que é a tríplice confiança. O que é a tríplice confiança e qual o É. impacto dela numa venda por telefone? Se eu- Nesse podcast vamos falar sobre a jornada para você chegar aos primeiros 100 mil de faturamento no seu negócio. Para isso, você precisa aprender a vencer as fases do jogo. Porque o que você faz para começar e chegar a 10 mil é diferente daquilo que você faz para chegar a 50 mil e que também é diferente daquilo que você precisa fazer para chegar aos primeiros 100 mil por mês de faturamento. E o que eu vou te mostrar aqui é que aquilo que você usa para vencer uma vez não é o que vai te levar para o próximo nível. Estamos começando mais um episódio do podcast de 0 a 100. Eu sou a Natália Merejoli. E eu sou o Sandro San. Sandro, é o seguinte, essa semana ontem, Essa semana ontem foi ótimo. eu dei uma olhada, tô até com ele aberto aqui, ó, o seu post falando sobre fechar vendas de alto valor pelo telefone. E eu queria saber por que é uma boa estratégia ou porque essa é a melhor estratégia para vender alto valor. Então, eu posso dizer assim, né? Não sei se por que eu acho que ela é a melhor estratégia, porque eu acho que o telefone, porque eu penso que o telefone é uma boa estratégia, né? Basicamente, existem 4 formas de você poder fazer uma venda de alto valor, né? Não é que existem só 4 formas, mas existem 4 das melhores formas para você poder fazer uma venda de alto valor. Você pode vender no 1 a 1. Então, eu acho que essa, na verdade, seria a melhor de todas as formas, né? Que é onde eu converso com uma pessoa pessoalmente e faço uma oferta e vendo. Eu posso vender de um para muitos num palco. Você está num palco, num evento, e aí naquele evento eu faço um pitch de vendas, e aí eu faço um pitch de um programa de alto valor. Eu posso vender por uma conversa, uma mensagem, né? Eu tenho uma conversa ali com a pessoa e eu faço um chat, no WhatsApp, por exemplo. É possível você fazer uma venda, ainda que não seja talvez o modo mais eficiente de todos, Uhum. mas é possível você fazer uma venda. E finalmente você pode fazer pelo telefone. E a grande vantagem, na minha opinião, do telefone em relação a todos os outros mecanismos, vamos dizer assim, é que primeiro que o telefone você pode dar a possibilidade de você ter uma venda todo dia. Então, assim, eu não posso fazer uma venda todo dia com evento. Eu não posso todo dia fazer um evento ao vivo e fazer um pitch. Mas eu posso todo dia estar atendendo pessoas no telefone e vendendo. Eu consigo ter mais escala, porque, por exemplo, em comparação com uma venda 1 a 1, onde eu vou encontrar pessoalmente uma pessoa, no telefone, eu só ligo para a pessoa e falo, não preciso de ir até me locomover até ela. Inclusive, tem até um caso engraçado de um aluno nosso, da formação de vendas, do Street Selling, que ele vendia, foi até engraçado, cara, porque quando eu entrevistei ele, achei muito barato o Gustavo, ele viajava 100 quilômetros para poder vender. E eu achei tão engraçado isso, né? Ainda pensar que nos dias de hoje alguém viaja 100 quilômetros para poder vender e ele tem uma empresa de treinamento. E eu falei, Uhum. gente, mas por que você viajar para vender, né? Mas enfim, é muito louco isso, mas acontece. Então, poxa, é, você imagina quando ele começou a fechar no telefone, olha quanto dinheiro e tempo esse cara economizou, não tendo que viajar 100 quilômetros para poder falar com um cliente e chamar venda. Sem dúvida. Entendeu? Então, o telefone ele te dá essa possibilidade, te dá esse tipo de escala, né, velocidade para você poder fazer. E eu penso que o telefone ele é mais eficiente do que uma conversa no mensagem, ainda que você possa fazer uma venda de alto valor por mensagem, mas o telefone ele tem um grau de efetividade maior porque você consegue é, perceber e transmitir coisas numa conversa no telefone que você não consegue numa mensagem. Então, Quais? né, por exemplo, no telefone você pode entender o tom da voz do cliente, entender se Uhum. ele tem uma voz mais segura,
né? Se ele está receoso, por exemplo. Você consegue influenciar com o seu tom de voz, que é uma coisa que muitas das pessoas acabam ignorando, né? Então, o tom de voz, ele tem um aspecto muito importante no processo de persuasão e influência. Então, não é só o que você diz, mas como você diz, a tonalidade, o modo como você alterna. Imagina, por exemplo, várias pessoas perdem a vida no telefone porque vai falar o preço, a pessoa fica, então, mas o preço, a pessoa começa a baixar a voz para falar o preço, entendeu? Se Porque fica encolhendo. se encolhendo, isso, aí vai encolhendo a voz, né? Baixinho. Então, Uhum. o telefone ele te dá essa arma, né? Que é você poder usar o seu tom de voz e você modular a sua voz, você, enfim, gerar no outro uma sensação ou provocar uma emoção pelo seu tom de voz. Então, o telefone, Uhum. na minha opinião, ele é muito eficiente. E, por exemplo, quando eu falo essa questão da voz, é claro, eu também posso influenciar o outro com a voz. Mas se eu estou pessoalmente, eu tenho que... isso fica mais complicado, porque quando eu estou pessoalmente, a pessoa está me vendo, eu tenho não só a voz, mas eu tenho todo um visual que eu preciso cuidar, eu preciso de uma fisionomia, um jeito de, Uhum. sei lá, às vezes cruzar as pernas, mexer as mãos. Então, existem muito mais A coisas que eu tenho que me linguagem preocupar. corporal. Isso, a linguagem corporal que acaba contando muito. Então, no telefone você não precisa se preocupar com a linguagem corporal, você pode se concentrar exclusivamente na sua voz, naquilo que você tem que falar, sem contar também o fato que o telefone, ele possibilita que o cliente possa te escutar melhor e você possa escutar melhor. Porque quando a pessoa está conversando no telefone, ela tende a ficar mais concentrada ali, prestando atenção, né, mais atenta, não tem muitas coisas. Por exemplo, eu não sou muito fã de você fazer apresentações de vendas por Zoom. Eu ia perguntar, porque as pessoas agora estão mais, enfim, mais íntimas da ferramenta, né? De reuniões virtuais, né? Até pela situação que a gente está vivendo. Eu ia perguntar se você realmente acredita que é uma boa, é a mesma coisa, se isso é uma boa estratégia. Não, não é a mesma coisa. E eu sei que tem pessoas que fazem milhões de reais em vendas usando o Zoom. O próprio Marcelo Germano, o time dele usa o Zoom para poder fechar vendas e faz uma apresentação. E não é que eu tenha nada contra o Zoom, que eu acho que o Zoom não funciona, não. Mas eu sou da velha guarda, ainda prefiro o telefone, Uhum. entende? Porque eu penso que o Zoom, você tem mais elementos ali, visuais também, né? Porque, igualmente, o Zoom existe toda a questão da linguagem corporal. Por exemplo, se você tem uma equipe remota que trabalha em casa e você tem um vendedor que está fazendo venda, um closer, que está vendendo da casa dele, e ele vai abrir o Zoom, ele tem que cuidar do lugar, do espaço onde ele vai mostrar a tela para o cliente. Imagina, ele vai mostrar lá, sei lá, o gato correndo, né? Uma casa que às vezes não está tão arrumada assim, ainda que eu acho que todo mundo tem que ter uma casa arrumada, né? Enfim, Uhum. a gente sempre sabe que nem sempre você consegue ter o melhor ambiente possível para você fazer esse tipo de coisa. Então, o Sim. telefone tira um pouco essa sua preocupação. Além disso, também, a própria imagem, quando você está no Zoom, a pessoa, ela, só de olhar para você, existem elementos visuais naquela cena que podem distrair a pessoa. Ela pode não te ouvir tão bem, porque ela pode, sei lá, estar cismada com um quadro que tem atrás de você ali, com alguém que Uhum. passou, sabe, com alguma coisa que possa se passando ali. Às vezes ela pode não ir com a sua cara, não importa o quão bonito você seja, ou bonita você seja, mas a pessoa se imagina com a sua cara. Ela olhou e falou assim, Não não gostei. gostei. Entendeu? Então, assim, você acaba tendo muito mais variáveis para controlar. Então, eu penso que Sim. o Zoom, apesar de ser muito eficiente, eu acho que ele ainda é mais difícil, sabe? Do que o telefone. O telefone é mais fácil. Quando você domina a ferramenta, o telefone é muito mais fácil. Então, o telefone ele tem uma vantagem muito larga, assim, em relação a qualquer outra coisa. Sem falar no fato que o telefone, acho que você tende a ter um pouco mais de objetividade. Você pode, por exemplo, se você estiver lendo um roteiro, a gente ensina no CDAV o Street Selling, um roteiro irresistível, e se a pessoa estiver seguindo por um roteiro ou lendo um roteiro, no Zoom, por exemplo, fica complicado. Como é que ela vai olhar o roteiro no Zoom? Né? Uhum. Então, no telefone, você pode ter lá, tá com o computador ligado, olhando o seu roteiro, seguindo, consultando alguma coisa. Enfim, então, o telefone te dá muitas vantagens em relação a qualquer outra ferramenta. Legal. E, enfim, a gente pensando, né, que
que existem essas vantagens. Quais são as desvantagens que você vê do telefone? A desvantagem é que... Deixa eu pensar, cara, o que seria mais... Eu penso que a maior desvantagem é porque cada vez mais a gente está ficando um pouco menos acostumados a usar o telefone. Verdade. Né? Então, hoje em dia, se eu parar para pensar com quem que eu converso no telefone, são realmente com pessoas que eu tenho muita intimidade. A gente acaba ficando... O telefone, é engraçado isso, né? Mas se você for pensar bem, tanto o telefone quanto o e-mail são canais mais íntimos hoje em dia. Uhum. Se você tiver que falar alguma coisa séria com alguém, sei lá, você tem que falar com a sua administradora de cartão de crédito, você não manda mensagem para eles, nem faz um Zoom. Você fala no telefone. Né? Se você tiver que ver alguma coisa resolver importante... problemas, né? Se você tiver que resolver alguma coisa importante na sua vida, você vai usar o telefone. Da mesma maneira que você vai usar o e-mail se você tiver que receber uma correspondência da Receita Federal. Né? Se tiver que tratar alguma coisa, vai vir por e-mail. Então, o telefone, ele tem essa característica de ser um lugar que você, quando vai usar, é para uma coisa importante. Então, eu penso que, hoje em dia, as pessoas estão... ao mesmo tempo que é uma desvantagem, como você falou, né? As pessoas não estão usando tanto telefone. Mas eu acho que é uma desvantagem mais do ponto de vista do closer, que está sendo treinado para usar a ferramenta, porque você pega um jovem de 22 anos hoje em dia, ele praticamente ele nunca usou o telefone. Ele nunca usou o telefone, né? Telefone? Você fala com alguém no telefone? Eu acho que eles nem sabem que essa função tem no telefone. Pois é, então se você falar com eles, então você treinar esses jovens para usar o telefone, talvez isso possa ser um desafio, tá? Uma vez que eles não têm o hábito, mas eu diria que esse é o maior desafio. E todo esse processo de você treinar a usar o telefone, que envolve você falar no aparelho, você falar com calma, né? Você, ao mesmo tempo que o telefone te dá uma vantagem, que eu falei que é usar o tom de voz, se você não sabe usar o telefone, você tem uma desvantagem, porque sua voz pode virar um problema para você. Você pode falar rápido demais, você pode não saber se comunicar adequadamente. Então, se você não tem técnica, o telefone ele vira um problema. Entendeu? Então, eu diria que a desvantagem é essa. A desvantagem é se você depende da técnica para usar o telefone, você não tem também outros recursos. Às vezes uma pessoa que ela é muito, sei lá, tem gente que gesticula muito, que fala muito, que tem uma linguagem corporal que é muito expressiva corporalmente, e às vezes, numa conversa 1 a 1, por exemplo, ela pode compensar a falta de outros elementos na comunicação por voz. Ela pode compensar isso com gestual e tal, com envolvimento. No telefone você não tem muito esse recurso. Você precisa ser muito bom em ouvir, precisa ser muito bom em prestar atenção no outro, em dar um feedback, em analisar, em ter um controle emocional, um controle da sua voz. Então o telefone ele exige mais de você também nesse sentido. Legal. E qual que é o primeiro passo para fazer uma venda pelo telefone? Então, primeiro é importante a gente falar o seguinte: quando a gente fala da venda no telefone, a gente não está falando aqui de uma pessoa que vai fazer uma ligação fria, vai ligar para alguém que não conhece. Não é que eu vou pegar o telefone, vou ligar aqui, pegar a lista telefônica, né? Nem sei se tem lista telefônica hoje em dia mais. Isso é outra coisa. Mas não é que a gente vai pegar uma lista telefônica e vai sair ligando enfim, As ligar para páginas amarelas? Páginas amarelas, tá? Vai ligando, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma ligação que é feita para uma pessoa que pediu para receber aquela ligação, que é completamente diferente. Ou seja, você tem um funil, o seu marketing, ele produz conteúdo, você produz, enfim, mensagens, e aqueles clientes que se interessam em saber mais sobre a sua empresa, sobre o seu produto, sobre o seu negócio, para aqueles clientes que se manifestaram interesse em querer saber mais, é com esses clientes que a gente fala. Então, é importante isso ficar bem claro, porque talvez alguém possa estar ouvindo a gente e falar assim, mas espera aí, vou pegar e vou sair ligando, né? Vou pegar a página amarela e vou ligar. Não, não é isso. Ou seja, você vai falar com um cliente que já está, né, que já
parte do pressuposto que ele está interessado naquilo que você está oferecendo. Então, esse é um ponto importante. Dito isso, uma hora que você vai estar conversando com aquela pessoa, eu diria que a coisa mais importante é a escuta. Saber escutar. Parece uma coisa assim, inclusive no street selling a gente fala da escuta samurai, que é você, sabe, saber escutar, saber lidar com as pausas, com o silêncio na conversa. Talvez essa parte seja a mais importante. Na maioria das vezes que eu converso com alguém que não fechou uma venda no telefone, que perdeu uma venda no telefone, é engraçado, porque nos primeiros 10 minutos da conversa, às vezes 5 minutos da conversa, eu já consigo saber aonde foi que aquela pessoa errou. Não preciso ouvir a conversa inteira, uma conversa de 50 minutos. Nos primeiros 10 minutos, você já tem elementos suficientes para saber que se aquela pessoa, se ela não fechou a venda, aonde que ela errou. Porque na maior parte das vezes, o erro vai acontecer aí, nesses primeiros minutos. E quais tá? são esses erros mais comuns? Não escutar, não prestar atenção naquilo que o cliente está falando. Tá? Às vezes, as pessoas têm o hábito de estar falando e elas não estão conversando, elas estão vomitando coisas, sabe? Elas estão falando qualquer coisa. Ou então, você está conversando com alguém e ao invés de você estar escutando alguém, ou seja, o que é o escutar, né? Você tem que, é uma situação de escuta empática. É você escutar se colocando no lugar do outro, escutar tentando compreender o outro, escutar tentando, de fato, perceber o que o outro está dizendo com aquilo. Tá? É essa escuta que eu estou me referindo. Na maioria das vezes, as pessoas elas escutam apenas para devolver qualquer coisa. Enquanto o outro está falando, você não está escutando. Você está elaborando o que você vai responder de volta. Sabe? Então, alguém está conversando com você e ao invés de você escutar o que a pessoa está falando, você está elaborando como que você vai responder para aquilo. Como você vai responder isso? E aí você não está escutando de verdade. E você acaba perdendo trechos daquela conversa que são fundamentais para a continuidade dela. Quando eu falo que a pessoa ela chega na conversa e ela perde aquela venda, né? E ela perde nos 10 primeiros minutos, é principalmente porque nesses 10 primeiros minutos é onde você vai entender de fato quem é aquele cliente, quem é aquela pessoa que está ali, qual é o problema que ela tem, o que de fato ela está querendo resolver, o que não está funcionando na vida dela. Esse é o objetivo da escuta. A escuta é para isso, né? E se você não está escutando, você está perdendo isso. Já teve um caso muito engraçado, que é muito engraçado esse caso. Um cliente, uma vez, ele fez uma aplicação e ele foi para uma conversa com uma pessoa do nosso time, né? Essa pessoa estava sendo treinada na época para fazer as sessões de coaching pelo telefone. E esse cliente, ele falava em vários momentos sobre procrastinação. Então, ele falava, na hora que ele preencheu a aplicação, ele falava que ele tinha procrastinado muito, que ele começou vários cursos e não acabou porque ele procrastinava. E quando ela começou a conversa com ele começou a conversa falando sobre a procrastinação. Ele falou que ele tinha uma dificuldade porque ele procrastinava, etc. Tal. Isso nos 10 primeiros minutos. E era um cliente assim, que ele tinha todo o potencial de entrar no nosso programa, era um cliente que a gente sentia que podia ajudá-lo, sabe, a conseguir crescer o negócio dele. Era um cliente que tinha tudo para dar muito certo, e esse cliente não fechou. E no final ela não entendia por que ele não fechou. Por que ele não fechou? Se esse cliente tinha um problema, nós tínhamos como resolver o problema dele, ele tinha condição financeira, ele tinha todos os pré-requisitos necessários para poder ingressar no programa e mesmo assim ele decidiu não entrar no programa. E aí ela falou, Sandro, poxa, eu queria ouvir essa ligação porque o cliente, enfim, ele não fechou, mas era um cliente que tinha tudo para fechar e eu não sei o que aconteceu, eu não entendi
Por que não fechou? Eu apresentei para ele, falei de tudo, expliquei como é que era, expliquei do programa, expliquei como funcionava, expliquei os benefícios, enfim. E tudo que ele falou eu respondi, as perguntas que ele tinha eu respondi, as dúvidas que ele tinha eu respondi, mas simplesmente ele falou que queria um tempo para pensar, e não... E aí falei, beleza, vamos ouvir essa conversa. E eu comecei a ouvir a conversa. E aí eu ouvi a primeira conversa, eu falei assim, me manda a conversa que eu vou ouvir. Eu ouvi a conversa, e depois eu chamei ela, né, e falei, vamos ouvir juntos agora essa conversa. E aí eu falei assim para ela, olha, preste atenção na palavra procrastinação durante a conversa. E aí você sabe, né, que quando o seu cérebro tem um objetivo, né, decide focar em alguma coisa, fica mais atento para aquela coisa. Uhum. E aí ela começou a prestar atenção. E eu não precisei falar nada. Ela mesma falou assim, nossa, eu não ouvi nada disso. Eu não ouvi. Eu não ouvi ele falando que ele estava com... O grande problema dele é que ele procrastinava muito. Então ele queria saber como que ele poderia ter sucesso com aquilo tudo se ele se considera uma pessoa que procrastinava muito. Essa era a grande dúvida na mente dele, sabe? Essa era a grande questão que estava para ele. Ele se via como alguém que procrastinava muito, então nada daquilo que ela falou para ele fazia sentido para ele, porque não é que o nosso programa não era bom, porque a gente não tinha solução, ou porque não se adequava, é porque ele não confiava nele. Ele não confiava nele porque ele tinha um histórico de procrastinador. Então a pergunta interna que estava na cabeça dele era, caramba, isso é incrível, mas eu não vou conseguir fazer isso, porque eu sou um procrastinador. Isso estava presente nos 10 primeiros minutos dessa conversa. Mas é incrível, porque o tempo todo, quando ela falou com ele, ela não ouvia. Ela não ouviu sequer ele falar essa palavra, ela não entendeu a importância dessa palavra, porque ela não estava de fato escutando. Entendeu? Ela estava falando alguma coisa e não escutou. A escuta, né, o objetivo da escuta é identificar o verdadeiro problema. O objetivo da escuta é escutar, tá? Escutar. O objetivo da escuta é escutar. Claro que dentro do nosso roteiro, você descobrir qual é o problema é o primeiro passo do roteiro, é o primeiro passo do roteiro. Mas a escuta, o objetivo dela é escutar. Você tem que escutar tudo que o cliente fala, não só o problema, mas tudo que o cliente fala, tá? Mas eu diria que quando você principalmente não escuta, a primeira coisa que você não vai escutar é o problema, que é a primeira parte. Então você já começa errado. Por isso que eu falo que nos primeiros 10 minutos a gente identifica que em 90% dos casos o problema está nos 10 primeiros minutos, porque a pessoa não escutou qual era o problema. E o que você acredita que faz, enfim, uma vez que a pessoa foi capaz de escutar, né, e identificar aquele problema? O que você acredita que seja, assim, o principal elemento, se é que existe um único elemento que faça com que o cliente decida fechar aquela venda? Existe um conjunto de elementos que faz com que o cliente tome essa decisão de fechar aquela venda com você no telefone? Sim, existe um conjunto de elementos e o roteiro, você usar um roteiro, ele vai garantir que você cumpra todos esses elementos, que você execute, que você implemente todos os elementos que são necessários, tá? Mas eu diria que uma vez que você escuta, é importante você fazer o cliente escutar também sobre esses mesmos problemas. Porque, novamente, como é que nós funcionamos? Todos os dias, nós acordamos com vários problemas. Você acorda com vários problemas todo dia, né? A gente estava ainda falando agora antes da sessão dos problemas que tem que resolver. Então, assim, quando você tem um problema que ele te incomoda, que ele causa um impacto emocional na sua vida, né? Você tem um problema que causa um impacto emocional, ou seja, você está emocionalmente desestabilizado com aquele problema. Porque você está muito triste, muito chateado, muito irritada, ou muito qualquer coisa. Então, tem um impacto emocional na sua vida. E, ao mesmo tempo, ele também causa um impacto financeiro. Financeiramente, ele te impacta, ele te prejudica, ele te atrapalha, ele te incomoda. Então, quando você tem um problema que tem um alto impacto financeiro e um alto impacto emocional, esse problema passa a ocupar toda a sua rotina. Você passa o tempo todo pensando nesse problema.
né? Ele vira um problema urgente. É uma coisa que você acorda pensando nele. Como que eu resolvo este problema? Você dorme e acorda pensando naquele problema. Tá? Ele é urgente, virou urgente para você. Será necessariamente ele é um problema importante? Ele é o problema mais importante da sua vida? Não. Não quer dizer que ele é o mais importante. Quer dizer que ele é o mais urgente. Aquilo que você sente uma necessidade de resolver agora. Por quê? Porque está te incomodando. É igual uma pessoa que anda e entrou uma pedra no sapato. Já tentou andar com a pedra no sapato? É horrível, né? Você começa a andar, você vai ficando irritado, estressado, você não caminha direito, você, né, tudo não funciona bem, fica urgente. É importante? Não, mas é urgente. Isso é um problema urgente. Então, qual é o grande ponto da questão? A gente tem problema o tempo todo, só que a gente só escolhe resolver, hoje, aqueles que são urgentes. Quando nós deveríamos pensar em resolver o quê? Os que são importantes. São os problemas importantes que são importantes. Tá? Cuidar da saúde é importante. Manter um relacionamento que você tem com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, é importante. Existem coisas na sua vida que são importantes. Você precisa manter, preservar, cuidar todos os dias. Só que a gente vai colocando essas coisas de lado em função daquelas coisas que são urgentes. A gente passa a viver uma vida apagando incêndio, resolvendo aquilo que está ali da hora. Não é verdade? É verdade. E vai relegando o que é importante. Por isso que as pessoas vão ficando obesas, vão ficando doentes, porque elas vão empurrando com a barriga tudo aquilo que elas podem. Coisas que é importante. Coisas que são importantes. E privilegiando as coisas que são urgentes. É assim que o ser humano funciona. O que acontece? Quando um cliente chega para você no telefone, que ele tem um problema, e ele começa a falar com você sobre o problema, na conversa no telefone, o que vai acontecer é que se aquele cliente chegou até ali, e você conversou com ele, e você perguntou, fez a sua sessão com ele, foi conversando com ele, você conseguiu perceber que aquele problema é um problema que é importante para ele, é importante para ele resolver, ele deveria resolver aquilo, é seu papel mostrar para o cliente que aquele problema também é urgente. Entendeu? Que aquele problema também é um problema urgente. Por quê? Porque senão ele vai continuar procrastinando. Então, sei lá, você às vezes tem um programa de relacionamento, igual tem vários alunos nossos que têm um programa de relacionamento. Você é uma coach de relacionamento, você tem um programa de relacionamento, e chegou um cliente para você que o cliente está lá, sei lá, é uma mulher, e ela está com relacionamento com o marido dela, a relação não está muito boa, tal. Mas assim, às vezes, aquela relação dela está se degradando já há 2, 3 anos. E ela vai convivendo com aquilo. Porque ela vai empurrando para baixo do tapete aquele problema. Ela não resolve aquilo porque ainda não virou uma coisa urgente, né? O marido dela não saiu de casa, sei lá, ou qualquer coisa do gênero. Então ela vai empurrando com a barriga. Ela sabe que ela tem que resolver aquilo em algum momento. Só que ela vai empurrando aquilo com a barriga. Porque ela entende que aquilo não é uma coisa ainda urgente. Né? Ela tem outras prioridades na vida dela que são mais importantes, desculpa, que são mais urgentes na cabeça dela. Então, quando ela está com você no telefone, qual é o seu papel? Primeiro, é descobrir se isso de fato é importante para ela. É importante para ela manter esse relacionamento? É uma coisa que ela quer? É uma coisa que, se ela não manter, vai trazer consequências muito ruins para a vida dela? Cara, se você percebeu que aquilo é importante, você precisa fazer com que ela perceba que aquilo também é urgente. Entende? À medida que você vai jogando, eu falo, iluminando a dor, eu penso que o papel do closer no telefone é fazer esse iluminar a dor do cliente, né? Mostrar que aquele problema merece ser resolvido, precisa ser resolvido, porque se não for resolvido agora pode ter consequências muito ruins. É igual você ir no médico, você vai lá no médico, você vai no médico e você fala assim, eu tô com, sei lá, gordura no fígado, tô não sei quantos quilos acima do peso, tá assim, assim, assado. Só que assim, você não tá morrendo, você tá, continua vivendo a sua vida. Tá mal, mas tá ali, né? Você se acostumou, sabe, a viver na merda, vamos dizer assim. Você se acostumou a viver não tão bem, né? Porque o ser humano é assim, né? Ele se acostuma com tudo. Sim. Com as piores situações. Verdade. Então, você se acostumou a viver você se acostuma a viver num relacionamento ruim. Você se acostuma a viver com uma alimentação ruim.
Você acostuma a ter uma saúde ruim. Você acostuma a viver com uma dor que você sente que você nunca resolve, nunca vai ao médico. Você acostuma. Só que o fato de você acostumar não quer dizer que ela vai melhorar. Pelo contrário, ela só vai piorar. Até que vai chegar uma hora que pode te matar, inclusive. Verdade. E aí o lance é realmente fazer com que a pessoa perceba essa urgência. Exatamente. Você precisa mostrar para ela que se ela não fizer alguma coisa com aquilo, que isso pode piorar, que isso pode se agravar. Então, quando você ouve primeiro e de tal maneira que você consegue devolver para o cliente isso de uma forma em que ele perceba aquilo que ele está falando, porque não é você que está dizendo para ele que aquilo é importante, é ele que está dizendo que aquilo é importante. Quando você consegue fazer esse trabalho de iluminar o cliente, sabe? De jogar clareza sobre o problema dele, de mostrar para ele que, cara, é isso que você quer fazer, se você não quiser fazer isso, sua vida pode ficar muito pior, assim, assim, assado. Você está perdendo coisas como essa porque você não está resolvendo isso. Então, à medida que você vai iluminando o problema, que é importante, você vai colocando, fazendo com que o cliente tenha mais foco nesse problema, e à medida que ele tem mais foco no problema, esse problema vai ficando urgente, porque vai aumentando o impacto, ele começa a perceber o impacto, sabe? Não é que você aumentou o impacto, ele começa a perceber o impacto que não tinha. É aquela coisa de você estar, sei lá, comendo todo dia Coca-Cola e biscoito, e você tá tudo bem, você percebe, cara, se você continuar sem fazer nada, onde você vai parar com isso? E, independente se você continuar não fazendo nada, onde você vai parar, como a sua saúde hoje está ficando degradada em função de você estar se alimentando assim? O que você está perdendo hoje por conta disso? Então, à medida que você consegue iluminar e o cliente jogar uma luz sobre o problema, e o cliente fazer o cliente ter mais clareza, isso vai gerando um sentimento de urgência. E aí é esse sentimento de urgência que faz com que o cliente decida resolver aquilo. E contar com você para ajudá-lo a resolver. Tem uma coisa que eu gosto muito, que inclusive eu vi você comentando aqui nesse post, é a respeito da tríplice confiança. Todo mundo gosta disso. E aí eu queria que você falasse um pouco a respeito para o pessoal aqui que está escutando nosso podcast que, enfim, não sabe o que é a tríplice confiança. O que é a tríplice confiança e qual o impacto dela numa venda por telefone? Se eu não me engano, a gente fez um podcast falando sobre isso, né? Mas acho que tudo bem, não. sem problema. Acho que sim, acho que foi um dos primeiros que nós fizemos, mas tudo bem, não foi. Acho que foi um dos primeiros que nós fizemos. Mas sem problema, não tem problema nenhum. Podemos mais falar sobre isso. O que é a tríplice confiança, né? A tríplice confiança é a base de qualquer venda de alto valor, de qualquer entrega de alto valor, de qualquer negócio de alto valor. Tá? A tríplice confiança é você, primeiro, confiar em você. Então, não tem como você cobrar mais por um produto, por um serviço, se você não confia em você. Se você não confia em você mesmo. Tá? Pelo que eu te falei, você transmite insegurança na sua voz. Você vibra insegurança. As pessoas percebem a pessoa insegura, uma pessoa que não confia nela. Como assim? Ninguém quer comprar de ninguém que não confia em si mesmo. Como você vai vender o seu programa de coaching se ninguém confia, se nem você confia em você? Sim. Como que alguém vai confiar em você se nem você confia em você? Então, o primeiro passo para quem quer trabalhar com uma venda de alto ticket é desenvolver esse aspecto da confiança, que é confiar em si mesmo, é desenvolver sua autoconfiança. É proteger a sua confiança, sabe? Inclusive, ontem eu escrevi um artigo, não publiquei ainda não, eu escrevi um post falando sobre as pessoas que colecionam vitórias e as pessoas que colecionam derrotas. Porque existe um tipo de pessoa, ou sei lá, talvez todos nós, em algum momento na nossa vida, a gente tende a querer colecionar derrota. Tá? O que é colecionar derrota? Cara, durante um dia na sua vida acontece um monte de coisas. Acontecem coisas boas, coisas ruins. Tem coisas que dão certo. Você vai num cliente, fecha uma venda, você vai num cliente, perde uma venda, alguém reclama com você, alguém te elogia, o Facebook bloqueia a sua conta, você consegue fazer um negócio orgânico que viraliza. Assim,
Acontecem N coisas no seu dia, coisas boas e ruins. Ninguém tem um dia que tudo ruim e ninguém tem um dia que tudo bom, certo? Uhum, certo. Acontecem coisas boas e coisas ruins. Agora, tem gente que se apega às coisas ruins, quer colecionar as ruins. Acontece de tudo com ela, mas ela só quer olhar as ruins e ela guarda as ruins. É para quem olha o copo vazio, né? Meio vazio. A história do copo Né? meio vazio. É um pouco disso também. Eu lembro que quando eu era criança, até hoje eu gosto muito de colecionar coisas. Quando eu era criança, eu coleciono caneta hoje em dia. Mas quando eu era criança, eu sempre gostei muito de colecionar coisas. Eu colecionava gibi, Eu colecionava selos. Colecionava selo? Uhum. Cara, eu colecionava até não tem aquela linguetinha de tampa de garrafa? Sim. De latinha? De latinha? Nossa, Uhum. eu tinha caixa daquele negócio. Eu sempre colecionei coisas. Assim, qual a questão do quem coleciona? Você pode escolher o que você pode colecionar. Colecionar, você vai juntar mais de uma coisa. Você escolhe, você quer. Não, é um hobby. E tem gente que é assim, tem gente que gosta de colecionar derrota, tem gente que gosta de colecionar problema, dificuldade. Ela olha para a vida dela e ela fala, cara, isso foi uma merda, vou guardar isso. E ela bota na caixinha, né? E sabe o que é interessante? Às vezes passa o tempo e ela abre a caixinha de Pandora para ver todas as derrotas que ela colecionou. E ela vai olhando, olha, esse dia aqui eu perdi isso, esse dia aqui deu essa merda aqui, esse dia, sabe? Ela vai colecionando e ela vai sempre cultivando aquilo ali, né? Cultivando aquelas derrotas que ela coleciona. É um estilo, tem gente que coleciona derrota. E qual o problema de você colecionar derrota? Que afeta a sua autoestima. Sim. Afeta a sua confiança. Uma pessoa que coleciona derrotas, ela vai ser uma pessoa menos confiante. Certo, né? Ela não confia nela mesma. Uhum. Tem gente que é tão boa em colecionar derrota que ela faz promessa que ela não vai cumprir só para poder colecionar aquela derrota. Olha, sabia que eu não ia cumprir. Sério, sabia não? Tem gente que é assim, não, Natália. essa eu não sabia, que horror. Tem gente que promete coisas. Mesmo porque, olha, minha mãe era uma mulher que adorava fazer promessa. Inclusive, ela prometia coisas para os outros cumprir. Olha, eu prometi para Nossa Senhora que se ela me atendesse com tal pedido, você ia lá em Aparecida, no dia tal, pagar tal, acender uma vela, não sei das quantas, não. Eu ficava olhando e falava, eu vou ter que pagar a promessa, porque eu prometi para ela. Então, esse negócio de prometer é sério em casa. A gente cumpre promessa até que o outro prometeu. Cara, mas assim, ó, tem gente... Você viu aquelas pessoas que, tipo assim, ó, toda semana começam a dieta, né? Não, essa semana eu vou fazer. E aí ela quebra a promessa. Sabe? Uhum. Tem gente que adora prometer coisas que não vai cumprir só para poder colecionar derrota. Mais uma para coleção dela. Aí vai enchendo a caixinha. Uhum. Então tem gente que adora, faz isso o tempo todo. Ela sai prometendo, fazendo coisas, entendeu? Colecionando, olhando, buscando. Ela passa o dia inteiro buscando aonde foi que deu merda para ela poder juntar. Cara, peraí, isso aqui deu errado. E ela pega aquilo e guarda. Uhum. Esse é o modus operandi dela. Verdade. Sabe? É muito engraçado. Eu tenho um colega que, às vezes, eu falo isso com ele, porque eu ligo para ele e ele fica, não, porque hoje aconteceu só isso, hoje foi... Eu falo, cara, só aconteceu coisa ruim no seu dia, é possível, né? Quem que acontece um dia ruim no seu dia? Mas ele tem dia que ele gosta de colecionar a derrota. Então, essas pessoas, quando elas estão assim... você vê fácil alguém coleciona derrota, porque quem coleciona derrota reclama o tempo todo, né? Reclama o tempo todo, tá sempre reclamando. Sempre reclamando. E é sempre injustiçado. Não, porque, né? Porra, eu dei um azar. É azarado. É azarado, coitado. É uma pessoa que foi escolhida a dedo por Deus para poder ter azar na vida, né? Nada daquela toca da... Tem o dedo, aquele fala assim, que toca de mida, toca de merdas, né? Tudo que ela toca da merda. Ela é essa pessoa que... Sim. Tá. Quando você conversa com ela te fala, cara, não, minha vida, tudo errado, eu não tenho sorte, eu não Nossa, nasci para usou isso. vida. Como é que era o nome desse personagem? Não lembro agora. Eu esqueci. Azar. Eu esqueci, a hiena, né? Mas tem gente que é assim, que gosta de colecionar coisa, né? Tem gente que é até pior, só para finalizar essa parte. Tem gente que é engraçado, é porque eu acho mais barato isso, eu fico vendo assim, gente, que coisa doida, né? Que a pessoa, tem gente que ela faz ela se esforça, e aí no final ela faz um negócio de propósito só para dar errado. Só para dizer que deu errado para ela, né? Ela vai, ela trabalha. Mas, enfim, o lance é o seguinte, quando você vai nesse caminho, você acaba destruindo a sua autoestima, consequentemente destruindo a sua confiança. Sim.
Então, sem autoconfiança, sem confiar em você mesmo, ninguém confia em você. Esse é o primeiro pilar da tríplice confiança, o primeiro nível de confiança. O segundo nível é quando você confia no seu produto. Não importa o que você está vendendo, se você confiar que aquilo que você está vendendo é o melhor para aquele cliente que você está oferecendo. Uhum. Se não existe essa correlação de confiança entre você, o seu produto e, esse entendimento do cliente, você também não consegue, porque você vai Não estar acredita naquilo que você está fazendo, tá né? acreditando, então vai ficar nítido, você vai virar um mentiroso, um enganador, um farsante, entende? Uhum. Então, se você não tiver essa crença de que é possível, Sandro, claro, tem gente que vende assim mesmo, sim, você vai fazer uma venda ou outra, mas você não se sustenta, sabe? Sim. Você não vira aquilo que eu chamo de um mestre do alto valor, você não se sustenta no longo prazo. Você faz uma venda ou outra, mas você não se sustenta no longo prazo dessa maneira. Então, confiar no processo, confiar no seu produto é um outro ponto necessário. E aí vai muito da sua capacidade de fato, porque, olha só, se eu entendo que eu estou vendendo para você uma coisa que vai te ajudar, eu confio nisso, eu confio que o meu produto ele é bom para você, eu não tenho por que ter vergonha, ter medo, me sentir mal, porque eu estou te vendendo aquilo. Porque eu estou confiante que isso é melhor para você. Uhum. Entende como isso é poderoso? Esse é um ponto. E o terceiro pilar é confiar no seu cliente. E esse eu acho que é o mais difícil. Tá? Confiar no cliente é o mais difícil. Por quê? Por quê? Porque é aquela coisa, cara. É... Quando você vende, sei lá, se você vende um serviço, tipo, eu tenho uma agência de marketing digital. Melhor, digamos que eu tenho eu sou pintor de parede. E eu Uhum. vendo para você o serviço de pintar parede. Você me paga e eu vou pintar sua parede. Beleza, eu posso confiar em mim mesmo. Eu sou um bom pintor, eu confio no meu taco, eu sei que eu pinto essa parede bem. Eu Uhum. posso confiar no meu processo, eu sei que eu sei pintar de um jeito que vai dar certo. Certo. E aí, eventualmente, pode ser que eu nem confie tanto em você, num caso como esse, eu ainda consigo fazer a coisa. Eu consigo pintar a parede. Agora, se eu estou ensinando você a pintar a parede, isso fica mais difícil. Se eu estou mentorando você para se tornar um pintor de parede, isso fica mais difícil. Por quê? Porque agora não depende só de mim pintar a parede. Depende de você também. Sim. Certo? Certo. Depende de você pintar essa parede bem. Se eu estou mentorando você ensinando você a pintar a parede, eu preciso confiar que você é capacitada, é habilitada para você poder pintar a parede tão bem quanto eu estou te ensinando. Uhum. Eu preciso confiar em você. Como é que eu vou te vender uma coisa, dizer que essa coisa vai funcionar, vai te ajudar, se eu não confio em você? Eu não acredito que o outro é capaz de fazer aquilo, né? Por isso é tão desafiador para quem vende mentorias, tá? Por isso é tão desafiador para quem vende programa de coaching, para quem vende mentoria. Porque rola essa coisa de tipo, legal, eu confio em mim, eu confio no meu processo, mas, cara, se você vai dar conta, eu não sei. As pessoas falam assim, Sandro, eu não quero prometer, eu não posso prometer nada, porque como é que eu vou fazer uma promessa se eu não sei se vai dar certo? Se você não sabe se vai dar certo, você não pode nem vender, né, meu filho? Se você não sabe se vai dar certo, você não deveria nem estar vendendo essa coisa. Eu costumo perguntar isso. Mas, por quê? Porque você não confia. Você não confia. Então, você precisa criar condições para que você confie no seu cliente. Para que você Uhum. possa falar assim, olha, isso você vai dar certo. Por que isso é importante, Sandro? Cara, porque imagina, eu chego uma pessoa para mim, e essa pessoa chega aqui, vou pegar um caso igual o caso da Fernanda, que era uma menina que chegou aqui pro Hatchet Club, e ela tinha uma renda de R$ 2.000 por mês. E ela vendeu um carro para entrar no programa, para participar e tal do programa. E, cara, as pessoas falam assim, mas como assim? Você deixou ela vender um carro para entrar no programa e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Mas, bicho, como que eu poderia chegar para ela e falar para ela assim, não, você não pode fazer isso.
Você não pode dar certo. Você não pode fazer entrar no meu clube, porque eu não sei se você vai dar conta, não sei se você vai ter Se você é competência para capaz? você, se você é capaz. Como que eu poderia dizer isso para ela? Essa menina hoje ganha 30, 40 mil reais por mês. Sim, isso que eu ia falar, assim, ela é um baita orgulho, né? Porra, mas você está entendendo o desafio? Sim, ela é uma Agora, querida, assim, ela é agora, maravilhosa. como é que eu poderia negar isso para ela? Sim, ela tem um baita resultado. Super. Tá? Como é que você pode negar isso para alguém? Como é que eu posso chegar para alguém e falar para você assim, olha, você não vai dar certo com isso? Eu não sei se dá certo, por tua conta e risco se vira. Cara, Uhum. as pessoas ouvem isso o tempo todo. Todos os dias você ouve pessoas dizendo que não vai dar certo, que você não é capaz, que é melhor você esperar uma outra oportunidade melhor, que você não está pronto ainda. Todo dia você ouve isso o tempo todo. Já é difícil naturalmente. Fora Então, o que geralmente a gente já até falou sobre isso aqui no podcast, sobre a síndrome do impostor, né? claro, Que fora que você se provavelmente cobra. você vai falar, exato, você vai se É. cobrar pelo resultado. Então, assim, já existe todo um ambiente, uma circunstância que puxa você para baixo. E aí você vai procurar um mentor, e esse mentor vai ser o quê? Mais um para te jogar para baixo? Uhum. Mais um para te dizer que você não está pronto? Tá entendendo? Sim, Então, eu não não gosto dessa abordagem, sabe? Não gosto dessa abordagem de alguém decidir para mim, sim, entendeu? Se eu exato. estou pronto ou se eu não estou pronto, entendendo? Claro, você precisa ter clareza, você precisa ser honesto, transparente, explicar como não é, enfim, não, nada subtrai isso. É importante que você seja muito claro sobre como funciona, o que é preciso, o que não é preciso, mas a palavra final é do cliente. Uma vez que aquele cliente passou por um primeiro, óbvio, né, que você tem um processo de pré-seleção ali no seu cliente, também não estou dizendo que você não precisa fazer seleção em nenhum tipo, tá? Mas a palavra final é do cliente. E eu não posso chegar para ele e falar assim, não, você não pode fazer isso. Eu sempre me lembro, quando eu trabalhava no banco, e eu trabalhei numa agência aqui no Rio, que era a agência do Ceasa. E aí o Ceasa é uma agência que tem muitas pessoas com muito dinheiro, mas que as pessoas, os caras andavam assim, o cara chegava com a Ferrari, mas andava descalço, sem camisa. E eu lembro que uma vez eu fui numa concessionária com um dos meus clientes do banco, e era um cara assim, muito simples, né? Um cara, sei lá, era distribuidor era um cara que tinha começado a carreira da vida dele empurrando, carregando carrinho, sabe, ali pelo Ceasa, carrinho Uhum. de fruta e tal. E ele foi ganhando dinheiro e virou um homem muito rico. E a gente foi uma vez numa loja comprar, ele queria comprar olha só, ele queria comprar uma frota de carros, né? Porque é carro popular, então ele queria comprar uma frota. Mas quando ele chegou lá, ele começou a olhar um dos carros e o vendedor falou para ele assim, começou a olhar para ele, porque ele com aquela cara de pobre, com aquela roupa simples, e o cara começou a olhar para ele e tipo assim, né? Pô, esse carro não é pro seu bico. Assim, desdenhou dele. Uhum. E ele foi embora, a gente foi embora, depois ele arrumou, ligou para lá, falou com o gerente e tal, e voltou e comprou um monte de carro. Ele tinha uma distribuidora e precisava de uns carros para entrega. Mas, assim, aquele vendedor perdeu, sabe, a chance porque ele foi julgar aquele cliente. Ele foi Uhum. julgar, achar que você não é capaz de comprar esse carro, você não pode comprar esse carro, sabe? Então, é isso. Por isso tão difícil, porque a gente é tão acostumado a julgar as pessoas, a querer nos acharmos superiores, achar que a gente tem essa capacidade de dizer o que serve, o que não serve para o outro, o que é melhor, o que não é melhor para o outro, entende? A gente tem tanto esse jeito de ser superior e, e para você poder fazer uma venda de alto ticket, você precisa abrir mão disso. Por isso que eu falo que um produto de alto valor é um ato de humildade. Você precisa ser muito humilde para você fazer uma venda de alto ticket. Entendeu? Você precisa trabalhar muito a tua humildade para ter sucesso com isso. Excelente, eu acho que para encerrar, esse foi o melhor dos conselhos, né? Tenha humildade para vender alto ticket. Sim, porque aí você, enfim, né? Tira o seu julgamento, né? Da Sim, negociação. Eu acho que realmente faz muito sentido. A outra pessoa que vai te dizer se ela pode ou não pode comprar. Se ela quer, enfim, comprar. Muito bom. Esse foi mais um episódio do podcast de 0 a 100. Eu sou a Natália Merejoli. e eu sou o Sandro San.
Legal, até mais. Até mais.